hoje nós vamos fazer comparações. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Abdução Literária e hoje nós vamos fazer comparações. Eu vou comparar, então, o primeiro livro de uma série com o primeiro livro da série que se passa no mesmo universo. Pode ser uma continuação, um spin-off. Eu não sei se eu expliquei a mecânica direito, porque eu não vou comparar as séries, mas sim o primeiro livro de cada série que se passa no mesmo universo. Eu me inspirei no vídeo da Eliot Brooks, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conferir também. E conforme vocês viram, então, eu vou começar por Mistborn. Eu vou começar, então, comparando o primeiro livro da Primeira Era com o segundo livro da Segunda Era, também conhecido como a série do Ox e Wayne, né? E assim, gente, é até um pouco injusto comparar, então, os dois livros, porque, olha só, a diferença de tamanho entre eles. Nada contra livros pequenos, na verdade, tudo contra livros pequenos, eu gosto de calhamaços, mas bora lá, vamos à história. Aqui, então, na Primeira Era, a gente tem um universo onde as coisas deram errado, né? Um herói, então, de uma profecia, ele falhou, ele não conseguiu, assim, salvar o mundo, digamos assim, e a gente vê aqui as consequências, né? Como que o mundo, ele se sucedeu depois disso, então. É nesse universo que a gente conhece o Kelsier também, né? Conhecido como o sobrevivente de Hatsin. E ele é um ladrão, ele é um trapaceiro, algo assim, e o seu principal alvo é a nobreza, né? É uma espécie de Robin Hood, mais ou menos. Mas o Kelsier, ele também é um ladrão muito ambicioso e seus planos, assim, geralmente são muito bem elaborados. E lá no fundinho tem, assim, uma pontinha de vingança também. E seu próximo alvo é nada mais, nada menos do que o Senhor Soberano, o grande tirano, então, dessa história. Só que o Kelsier, ele tem uma chance porque ele é um Mistborn, né? É aqui que entra, então, o nome da série. E Mistborn, gente, nada mais é que... Nesse universo, a gente tem os alomânticos que conseguem, então, ingerir e queimar alguns tipos de metais, né? Especificamente um tipo de metal, e aí eles ganham uma habilidade específica, né? O Mistborn, um nascido da bruma, é aquele que consegue, então, ingerir e queimar todos os metais, né? Então, assim, ele não é pouca coisa. Sim, eu sou suspeita pra falar desse livro em específico. Eu tenho um carinho muito especial por ele. Foi ele, assim, que me fisgou e me fez amar fantasia como eu amo hoje, e acho que ele tem um pouquinho de tudo que eu gosto num livro, sabe? Ele tem um universo muito bem arquitetado, um sistema de magia, assim, incrível, complexo, que dá nó na nossa cabeça, uma trama muito envolvente e, claro, personagens incríveis, ladrões, ou seja, anti-heróis. Vocês vão ver que eu tenho uma tendência aí pra gostar desse tipo de personagem. Então, assim, as coisas não vão ser fáceis pra esse livro aqui. É claro, como eu gostei muito da Primeira Era, eu não consegui controlar tanto as expectativas, então, para esse livro aqui, que é a Liga da Lei, a Segunda Era de Mistborn, que se passa, então, alguns séculos depois, então, que os eventos da primeira trilogia finalizaram. E aqui em Mistborn, gente, se a gente já achava o sistema de magia complexo, o autor, ele não se absteve, ele teve que evoluir, ele teve que complicar ainda mais a nossa cabeça, e sim, ele desenvolveu ainda mais o seu sistema de magia. Acho, inclusive, que é o ponto alto dessa história. Mas vamos lá, né? A primeira diferença, então... Os livros da Segunda Era, eles são menores, eles são mais finos, mas assim, eles vão crescendo, eles vão aumentando conforme os livros, ainda bem. Mas assim, seria até injusto comparar, porque esse aqui, ele é como se fosse um prequel da história do Ox e Wayne. É mais assim pra gente visualizar como que tá o universo mesmo depois dos últimos eventos, depois de tantos anos, sabe? E aqui a gente tem um universo ao estilo steampunk, porque nós temos trens, nós temos usinas de trabalhos, nós temos armas de fogo. Então é realmente um universo bastante instigante, sabe? Mas eu não curti tanto os personagens como eu curti os da Primeira Era. Então confesso que foi difícil desapegar e eu ficava lendo essa história, imaginando os outros personagens, sabe? Bateu aquela saudade. Gosto muito dos livros da Segunda... Sai, pernilongo. Gosto muito
Gosto muito dos livros da Segunda Era no geral, mas falta aquele tchan com os personagens, sabe? Eu ainda não consigo me envolver completamente com eles. Me falaram que na releitura melhora e eu espero reler então quando o autor lançar o último livro, né? Que essa aqui vai ser uma quadrilogia. Mas assim, gente, infelizmente não tem comparação. Apesar assim do universo atrelado ao sistema de magia ser um ponto alto aqui nessa história, eu ainda prefiro e muito o primeiro livro. Acho que ele é bem assim redondinho, apresenta um pouco de tudo que eu amo e esse aqui fica devendo em algumas coisas. Então eu prefiro o primeiro livro da Primeira Era. A nossa próxima parada então é o universo da Mary E. Pearson. Nós vamos comparar então o primeiro livro das Crônicas de Amor e Ódio, que é The Kiss of Deception, não tenho mais esse livro, e o primeiro livro então da duologia Dinastia de Ladrões, que é Dance of Thieves. Em The Kiss of Deception nós temos então uma princesa chamada Lia, que está ali com um casamento arranjado, um casamento então que promete aliar dois reinos ali que vivem em conflito para selar de vez a paz entre eles. Só que a Lia não está muito de acordo com isso e ela decide fugir então e tentar ir para um local e recomeçar, né? Um local onde ninguém sabe que ela é uma princesa, que ela é da realeza e ela quer mesmo recomeçar com uma vida comum, né? Um pouquinho clichê, eu sei, mas a cereja do bolo que dá um toque especial para essa história é que de um lado a gente tem o príncipe rejeitado que não aceita muito bem a decisão dela, né? Porque além ali do pessoal, ele sabia que essa era uma união política muito importante. E do outro, a gente tem ali um assassino que também é de um outro reino ali inimigo e eles querem ir atrás então dessa princesa fugitiva, né? O príncipe porque quer conversar com ela e quer fazer ela reconsiderar essa decisão e o assassino, lógico, quer ir atrás dela para matar ela, né? Só que a gente não sabe direito qual é um e qual é outro. A gente acompanha a visão dos dois indo atrás dela, farejando ali, né, o caminho dela e conhecendo ela. E aí, né, gente, vocês sabem no que vai dar. E a gente fica tentando descobrir quem é quem é o príncipe e quem é o assassino. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu gostei muito, achei muito diferente. Eu me vi desafiada para tentar saber quem que era quem, né? E acho que esse é o grande diferencial desse livro. Gosto muito do universo criado da autora, acho que ele tem alguns toques assim de mistérios que são muito bem-vindos assim para trama e ele tem assim um backstory muito legal assim para esses reinos. Acho que a autora instiga, mas também não entrega tanto e eu fiquei um pouquinho frustrada porque eu realmente gostei desse universo. E aí, gente, passado o mistério ali de quem é o príncipe e quem é o assassino, eu senti um pouco que a história decaiu um pouquinho. Então não é que eu não gosto dessa história, eu gosto. Acho que é um livro ok, que me divertiu. As continuações são outras coisas, eu não gosto tanto das continuações, mas acho que esse é um livro divertido, mas assim, que ficou devendo um pouquinho ali, que eu tava com uma expectativa um pouquinho alta, né? E aí, por outro lado, então, a gente tem Dance of Thieves, que também se passa alguns anos depois, então, do final da primeira trilogia, da trilogia das Crônicas de Amor e Ódio. E a gente vê também uma mudança aí nesse universo, por consequência dos últimos acontecimentos, né? E aqui, gente, nós temos uma ladra. Então, assim, vamos vendo, né? Eu gosto desse tipo de personagem. Mas é um tipo de ladra meio que regenerada, agora ela está meio que a serviço da rainha. Então a rainha meio que acaba designando essa ladra para serviços especiais e um dos serviços dela então é ir até um local assim meio complicado, que é governado, ali tem uma dinastia que governa, que é fora da lei, que não está de acordo com as leis da rainha, né? E a rainha quer converter isso. E o serviço dela é ir lá, é compreender o que tá rolando, entender como que essa família funciona, né? Como que esses foras da lei governam, né? E aí, gente, o líder, então, dessa dinastia é um jovem, bonito. Vocês já sabem aonde que essa história vai dar, não é mesmo? Só que a proposta, então, gente, isso está na premissa. Esse é um livro que ele é focado no romance, né? Então, se você for ler ele, já vai esperando isso. Eu acho que esse é um livro muito mais pé no chão.
É um livro com uma trama muito mais simples, que tem personagens que são carismáticos, o relacionamento entre eles, assim, é gostoso de acompanhar. Então, eu acho que eu me diverti muito mais com esse livro, enquanto que com o outro eu passei um pouco de nervoso. Eu acho que na primeira trilogia ela prometeu muito e não conseguiu entregar tudo, ou de repente foram as minhas expectativas que atrapalharam, e já aqui eu fui com uma expectativa diferente, é uma trama mais simples, mas também que entregou, sabe, o que eu esperava. Então, por consequência de tudo isso, eu acabo escolhendo o primeiro livro da segunda duologia da autora. Gosto muito desse universo, espero que ela continue trabalhando nele. Nossa próxima parada, então, é no Grishaverso, da Leigh Bardugo. E, gente, eu confesso pra vocês que eu não aguento mais falar pra mim. A premissa desse livro aqui, gente, porque eu já falei um monte dele aqui no canal, mas em consideração a você que tá chegando aqui agora, eu vou falar. Aqui a gente conhece, então, a Aline Starkov, que é uma cartógrafa, então, do Primeiro Exército, uma garota que é extremamente comum, e ela precisa, então, ali, junto com o Primeiro Exército, ultrapassar a Dobra, que é conhecido como o Não-Mar, uma mancha de sombra ali, que cruza o continente e acaba deixando ele um pouco vulnerável, né? Um pouco não, né? Eu diria que muito. Só que essa mancha, então, de sombra é um local onde tem, assim, completamente ausência de luz, e lá dentro, assim, existem alguns bichos, alguns animais muito selvagens, né? E acontece que quando eles vão fazer essa travessia, então, a Alina vê o seu melhor amigo e também crush ser atacado, então, por um Volcra, um desses animais selvagens. E aí, então, que ela desperta o seu poder, que é de conjurar a luz do sol, né? Ela é uma conjuradora do sol, então era para ela fazer parte do segundo exército. O segundo exército, então, é onde ficam os Grishas, que trabalham ali com a pequena ciência, que para muitos, então, é chamado de magia. E agora, então, a Alina faz parte da Ordem dos Conjuradores, e ela pode conjurar a luz, assim, um poder extremamente raro, que era praticamente uma lenda, mas isso é muito importante porque ela pode combater, então, essa mancha de sombra que assola, assim, o continente de Ravnica. Como eu gosto de brincar, a Alina vai do lixo ao luxo, porque agora, então, ela tá entre as pessoas mais importantes do reino, ao lado do rei, e também do Darkling, que é, assim, a figura central, o líder dos Grishas. Só que, por consequência disso, então, ela vai ter que se afastar do Mali, que é o seu melhor amigo. Acho que consegui fazer uma premissa aí, mais ou menos, digna dessa história, então, que tem série na Netflix, né, gente? Vocês devem estar sabendo. E recentemente, então, eu fiz a releitura não só desse livro, mas da trilogia Grisha. Vou deixar aqui nos cards pra vocês, então, o vlog de releitura. E, gente, eu adoro essa história, amo demais. E eu continuei gostando bastante na releitura. Gosto muito do universo, gosto da maioria dos personagens, mas eu acho que o livro, ele tem alguns clichêzinhos ali que acabam incomodando. Você acaba meio que revirando os olhos, assim. Então, assim, é um ponto negativo aqui pra esse livro, né? Aí, em contrapartida, a gente tem, então, Six of Crows, que é outro livro, então, que se passa alguns anos depois do final dos eventos, então, que encerram a primeira trilogia, que se passa no universo Grisha, né? Só que aqui a gente tem uma trama muito diferente, né? Aqui, então, a gente tá em Ketterdam, que é, assim, um local bastante hostil, permeado por ruas e becos escuros, e é ali que se concentram, assim, muitos ladrões, muito trapaceiros, inclusive o Cass, que é o nosso personagem central, eu diria assim, e ele é tudo isso que eu falei pra vocês, só que ele é, sim, um dos melhores, modéstia à parte, e se tem uma tarefa que é impossível, provavelmente uma das únicas pessoas que podem concluir ela é o Cass, né? Então, gente, essa é uma premissa muito simples para uma história, assim, que se mostra bastante complexa, eu prometo pra vocês. Mas a cereja do bolo dessa história aqui são os personagens e são o desenvolvimento deles, né? O Cass, então, tem um serviço muito complexo, praticamente impossível nas mãos, e ele precisa ir atrás de uma equipe à altura e ele acaba reunindo, então, os Six of Crows, nossos 6 corvinhos, então, e a gente acaba, assim, se apaixonando por cada um deles, porque a autora consegue trabalhar perfeitamente bem cada um desses personagens, oferecendo um backstory pra eles e um bom desenvolvimento. E assim, né, gente, aqui nós temos ladrões, então vocês já sabem, né? O interessante é que a autora evoluiu muito aqui nessa segunda duologia do universo dela, e acho que ela evoluiu, assim,
na escrita, no desenvolvimento do universo, dos personagens nem se fala, e a gente tem personagens assim muito mais carismáticos e envolventes do que na primeira trilogia. Então assim, apesar de gostar muito desse livro aqui, é impossível eu não escolher Six of Crows, porque realmente esse livro aqui, gente, ele é perfeito, sem defeitos, e eu sempre vou escolher os meus corvinhos. Ufa, gente, pra finalizar então, a gente vai pousar no Reino dos Antigos, ou é Mundo dos Antigos? Acho que é Reino dos Antigos mesmo. Universo, então, compartilhado da Robin Hobb. E, gente, vai ser, assim, uma parada meio difícil, eu já admito pra vocês. E eu comecei a ler esse universo, então, pelo caminho inverso. Primeiro eu comecei lendo O Navio Arcano e depois, então, eu li O Aprendiz de Assassino. Só que aqui a gente vai, então, respeitar a cronologia, então, de lançamento. E eu vou começar falando um pouquinho sobre O Aprendiz de Assassino, né? Aqui a gente tem o Fitz, que é um bastardo ali do filho herdeiro de um reino, e quando a sua existência vem à tona, ele mancha e muito a reputação do príncipe Cavalaria, né, que é o príncipe herdeiro, tanto que ele precisa se retirar ali, ele busca um exílio porque ele tinha uma imagem bastante imaculada, assim, né, e o Fitz, ele acaba ficando nas mãos do cocheiro, né, que é um homem ali meio que de confiança do príncipe Cavalaria, o homem dos estábulos, e ele é criado ali em meio aos cães, aos bezerros. Ele cresce à sombra da nobreza, né? Só que o rei sagaz acaba olhando e vendo bastante potencial ali no Fitz, e ele quer que o Fitz trabalhe, que ele estude a arte do assassinato para servir a ele, né? E aqui nesse livro, gente, como que eu posso explicar para vocês? Ele é muito introspectivo, ele é muito pessoal, ele é escrito em primeira pessoa e você sente muito que você realmente tá na pele do Fitz, sabe? Eu acho incrível como que a autora, ela consegue, mesmo trabalhando em primeira pessoa e sendo tão introspectiva como ela consegue trabalhar perfeitamente bem os outros personagens, sabe? Então assim, eu gosto muito desse livro, mas eu acho que ele é muito breve, ele dá só assim uma pitadinha de tudo que está por vir. Já em O Navio Arcano, a gente acompanha uma outra faceta da autora, né? Porque aqui a gente tem um livro que é escrito em terceira pessoa e a gente tem diversos pontos de vistas para acompanhar. Ele se passa em um outro local ali desse Reino dos Antigos. Eu não lembro muito bem qual que é a cronologia, se ele se passa antes, durante ou depois da história do Fitz, né? Eu acho que é depois mesmo, mas eu confesso que essa história aqui faz mais o meu estilo, porque a gente tem diversos personagens, diversos pontos de vistas, e tem personagens que são cinzas também, personagens que a gente não gosta muito, e o legal é que tem diversos pontos de vistas espaçados e a gente fica tentando esperar a história fazer sentido, as histórias ali se cruzarem, e eu adoro isso, sabe, num livro de fantasia. Mas também tem muito sofrimento, gente, que, assim, é uma das marcas registradas da autora, e tem também muita aventura marítima, né? Mas assim, gente, o principal, eu acho, que faz eu amar essa história é que a gente tem os famosos navios vivos, que eles são então criados a partir da madeira arcana, que é uma madeira mágica. Então a gente tem os navios vivos, que são assim personagens dessa história, e eles são incríveis, sabe? Foi o que realmente me pegou, acho que é o diferencial dessa história. E eu amo, eu brinco que foi amor à primeira história, porque eu comecei por esse livro e eu fiquei apaixonada pela autora, e peguei os outros livros para ler dela e também amo os outros livros. Então assim, gente, gosto demais desse primeiro livro. O Páreo realmente seria difícil se eu comparasse com o segundo livro, porque para mim o segundo livro dessa história aqui é perfeito. Mas comparando os dois primeiros livros, então eu fico com O Navio Arcano com muita dor no coração, mas não tem como eu não escolher esse livro aqui. Falando nisso, editora Suma, oi sumida, vamos conversar? Cadê as continuações dessas histórias? A gente precisa de mais Robin Hobb, por favor. Bom, gente, vocês gostaram dessa brincadeira? Gostaram, então, dessas comparações? Tem mais livros, então, que se passam no mesmo universo? Quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo, né? Porque se eu colocasse tudo aqui, ia ficar muito extenso o vídeo. Mas eu quero que vocês me contem se vocês
concordam ou discordam aqui das minhas escolhas, né? Quais livros vocês escolheriam dentre esses que eu coloquei aqui nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, então. Eu adoro trazer conteúdo sobre fantasia aqui no canal, não é mesmo? E eu sei que vocês adoram também, vocês sempre engajam muito quando eu trago. Então espero que vocês curtem e não esquecem então de deixar o seu like e deixar o seu comentário, que é muito importante, gente. E também, claro, compartilhar o vídeo para os amigos, então conhecerem também o Abdução Literária. Então é isso, gente. Não se esqueça então de conferir se você já é inscrito, dá uma olhadinha na descrição. Então tem o Telegram do canal, lá eu posto tudo então do Abdução Literária, se tem post no Instagram, se tem post no blog, tá tudo lá. Aí vocês podem acompanhar então. E também tem o meu link de compra para Amazon, gente. Se vocês forem comprar alguma coisa, principalmente coisas que eu recomendo aqui, ou outras coisas também, usem o link então, que vocês acabam ajudando a Abdução sem gastar nada, né? E é isso, gente. Deixa seu like, compartilha o vídeo com os amigos e até o próximo!